Marcos, capítulo 11, nós leremos a partir do versículo 12. Marcos, capítulo 11, a partir do verso 12, assim diz: No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: Nunca mais alguém coma dos teus frutos. E os discípulos de Jesus ouviram isso. E foram para Jerusalém. Quando Jesus entrou no templo, começou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitia que alguém atravessasse o templo carregando algum objeto. Também os ensinava e dizia: Não é isso que está escrito? A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Mas vocês fizeram dela um covil de salteadores. E os principais sacerdotes e os escribas ouviram isso e procuravam uma maneira de matar Jesus, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Em vindo à tarde, Jesus e os discípulos saíram da cidade. E, passando eles pela manhã, viram que a figueira estava seca desde a raiz. Então Pedro lembrou-se e falou: Mestre, eis que a figueira que o Senhor amaldiçoou ficou seca. Ao que lhe disse: Tenha fé em Deus. Porque em verdade vos digo que se alguém disser a este monte: Levante-se e jogue-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Deus querido, nesse instante que o nosso olhar se volta para a Tua Palavra, nós queremos suplicar a Tua bênção sobre os nossos corações, a fim de que o Senhor torne claras as verdades aqui colocadas. Muito obrigado, Senhor Deus, por tudo, em nome de Cristo. Amém. Nós estamos diante aqui daquela última semana do Senhor Jesus Cristo. O texto começa falando a respeito do primeiro dia, o domingo, dia em que houve a entrada triunfal, melhor dizendo, o texto não começa, mas o contexto em si fala desse dia. E agora, na segunda-feira, conforme o versículo 12, ou seja, no dia seguinte, Jesus, retornando de Betânia, onde ele havia saído para pernoitar, avista de longe uma imagem tentadora, uma imagem bela para quem está com fome. Uma árvore que aparentemente estaria carregada de frutos. E essa cena anima qualquer viajante que faminto encontra uma árvore frutífera. Mas ao chegar ali, o Senhor Jesus se depara apenas com folhas. A figueira é para o judeu uma árvore que ela é muito importante dentro da cultura judaica. A figueira, ela não só é boa no que se refere à dieta, a fornecer alimento, mas ela também é símbolo de muita coisa para o judeu, como, por exemplo, é símbolo de paz,
é símbolo de prosperidade. Então, avistar uma figueira que possivelmente está carregada, sem dúvida nenhuma, anima o coração de qualquer judeu. E Jesus, ao ver essa figueira de longe, carregada de folhas, fica bastante animado, por uma razão. A figueira é um tipo de planta que, diferente das demais, primeiro, ela se carrega das flores que vêm sucessivamente com o fruto, e só depois ela se enche de folhas. Então, a perspectiva de encontrar a árvore já cheia de folhas, carregada de folhas, significa dizer que muito, muito provável, esta árvore também teria frutos, também teria figos. E com estes figos, eles se alimentariam. Ao chegar ali, nada encontraram. Foi frustrante. Para alguns, olhar essa cena poderia indicar um certo estresse no Senhor Jesus Cristo, amaldiçoar uma árvore porque não deu fruto. Para outros, talvez seria uma cena que poderia ser retirada do Evangelho, porque, afinal de contas, o que significa uma figueira que não deu fruto e então é amaldiçoada? Como isso se encaixa? Mas, sem sombra de dúvidas, meus irmãos, quando nós observamos à luz do contexto maior e vemos a ênfase que o Senhor Jesus Cristo dá, não necessariamente ao fato da figueira não ter fruto ou ter se secado, né, pela sua palavra, a ligação que Jesus Cristo faz à fé. Nós começamos a entender o porquê o Senhor, movendo os escritores, colocou, não só neste evangelho, mas também no evangelho de Mateus, quando trata desse mesmo assunto, falando sobre o ato de como essa figueira secou. Né? E o que é que nós podemos, meus irmãos, extrair de lição aqui? Queria que vocês guardassem no coração apenas uma verdade central. O fato de que frutificar para a glória de Deus é produto da fé. Nós estamos pensando ao longo desse semestre sobre essa perspectiva. Nós devemos não só crescer para a glória de Deus, mas devemos frutificar para a glória de Deus. E nós devemos entender que esta tarefa, ela não está desassociada da nossa fé. Essa tarefa não é necessariamente apenas algo que a gente faz de uma maneira mecânica, que a gente faz de uma forma apenas a que outros possam ver certo grau de produtividade de nossa parte, mas o fato ou o ato de dar fruto para a glória de Deus está intrinsecamente ligada à fé que nós trazemos no coração. O quanto a nossa fé produz? Quanto de fato daquilo que nós vivemos, da nossa experiência de vida, que se reflete não só na igreja a qual o Senhor tem colocado para nós o privilégio de servir, mas também em nossa casa, no trato com o nosso cônjuge, no trato com os nossos filhos, no trato com os nossos pais, ou lá no serviço, lá no trabalho que um dia nós desempenhamos, quanto a nossa fé tem frutificado, quanto ela tem se demonstrado, quanto as pessoas percebem, quanto fruto nós produzimos. Será que ao olhar para a nossa vida verão algo mais que folhas? Vamos de novo olhar o texto e tirar algumas lições, pensando exatamente nesta dinâmica de como a nossa fé,
deve frutificar e de quão importante isso é, a ponto de o Senhor, por meio dos seus servos, preservar essa cena para nós, para nossa instrução. A primeira lição que eu quero destacar aqui, meus irmãos, é a lição de que Cristo nos vê. Ainda que de longe, Cristo nos vê. Da mesma forma como andando ali avistou de longe aquela figueira, Cristo nos vê. Ele nos conhece. Como Deus, Ele conhece cada um dos nossos atos. Nada foge do seu olhar. Nada foge da sua vista. Tudo aquilo que nós fazemos, o Senhor conhece. O Senhor conhece cada um dos nossos pensamentos. Talvez um dos textos poéticos mais belos que a gente pode citar nesse sentido seja Salmo 139, que talvez alguns aqui conseguiriam citar de cor, onde o salmista aponta exatamente isto, que Deus conhece, Deus sabe o que fazemos e Deus sabe o que pensamos. Ele sabe quando nós nos assentamos, Ele sabe quando nós nos levantamos, Ele esquadrinha cada um dos nossos atos. Ele conhece cada um dos nossos pensamentos, pois mesmo que a palavra não nos tenha chego ainda à língua, o Senhor já conhece toda. Não podemos fugir do conhecimento do Senhor. Mas há um outro aspecto que eu quero destacar do seu conhecimento, que por muitas vezes pode passar despercebido por nós. Ele conhece os nossos atos, Ele conhece os nossos pensamentos, mas Ele conhece também as nossas motivações. O porquê de agirmos ou pensarmos desta ou daquela forma. Quais são as nossas intenções por trás do que fazemos? Qual a minha intenção ao estar aqui atrás deste púlpito? O que é que motiva meu coração em apresentar esta mensagem? O Senhor conhece. O Senhor sabe. De maneira que, ao pensar a respeito disto, ao refletir a respeito disto, isso deve trazer sobre os nossos corações um profundo impacto. Nós devemos constantemente estar avaliando-nos, estar testando, provando o que está por trás daquilo que queremos fazer. A nossa vida, nosso ministério, nossa família, tudo que colocarmos a mão para fazer, precisa produzir frutos para a glória de Deus. Facilmente nós somos tentados a nos encher de fúrias. Facilmente nós somos tentados a querer aparecer uns para os outros, a querer ser visto, a querer notoriedade, a querer fama. Facilmente nós podemos incorrer nessa sedução e muito mais facilmente podemos cair nela. Deus nos vê. Deus enxerga para além das folhas. E nessa mesma caminhada, uma vez que entendemos que Cristo nos vê, mesmo que de longe, Cristo espera encontrar frutos em cada um dos seus. Esta é uma segunda lição aqui.
Cristo espera encontrar frutos em nós. Ele espera que seus ramos produzam, saindo da ideia da figueira, indo para a ideia dos ramos, quando ele utiliza lá no Evangelho de João, capítulo 15. Ele espera que aqueles que estejam nele produzam. Na verdade, ele nos dá toda a condição para que isso ocorra. Tudo que é necessário para que nós vivamos produtivamente, ele faz. Utilizando ainda o texto do Evangelho de João, ele nos limpa. E a razão disso está vinculado à produção. Lembra o que ele nos diz ali? Ele nos limpa para que produzamos mais fruto ainda. Como se isso fora insuficiente, ele ainda nos dá o seu Espírito. E a presença do Espírito na vida do crente, a dependência do Espírito, a nossa dependência do Espírito, o viver na plenitude do Espírito, qual é a principal marca disso? É o seu fruto em nós. Se andamos no Espírito, se vivemos no Espírito, nós produziremos o fruto do Espírito. O Senhor espera encontrar mais do que aparência nos seus. Ele deseja encontrar frutos. De modo que uma última lição que a gente pode aprender daqui desse texto, a terceira lição, é que ele não só nos vê, ele não só espera encontrar frutos, mas o texto também nos mostra que ele nos julgará com base nestes frutos. Frutos que são condizentes com a árvore. Quando ele encontrou aquela figueira, o que é que ele queria encontrar? Figos. Se a gente vai para uma mangueira, a gente não procura encontrar caju, a gente quer encontrar manga. Evidentemente, o Senhor deseja encontrar frutos que sejam condizentes com a árvore. Se nós pertencemos, se nós fazemos parte da videira verdadeira, se nós somos ramos desta videira, eu não vou dizer a expressão natural para não ser confundido com a expressão humana, não é? Mas é sobrenatural que nós produzamos frutos condizentes com a videira. Aqueles que estão em Cristo produzem frutos compatíveis com a árvore a qual nós estamos vinculados. A vida de aparência não é tolerada pelo Senhor. Isto fica muito evidente com a repreensão que o Senhor Jesus Cristo fala àquela árvore. Ele a amaldiçoa para que nunca mais ninguém coma dela. Mateus, ele traz algo como quase que de imediato, né? Jesus fala e logo aquela árvore começa a secar-se desde a raiz. Que o Senhor encontrará ao olhar para nós. Gostaria de encerrar, meus irmãos, com algumas aplicações aqui. A primeira, que flui evidentemente de tudo aquilo que a gente falou: não pense ou não pensemos que a nossa vida aqui é invisível ao Senhor. Não cometa o erro de muitos que achavam que poderiam ter uma vida diante do povo de Deus diferente
daquela que realmente era a que ele guardava para si, para seios mais íntimos. Deus conhece, Deus vê a nossa vida. Deus vê a gente tanto nos dias bons quanto nos dias ruins. De maneira que o nosso cristianismo não pode ser só de casca, não pode ser só, usando as próprias palavras do Senhor, um sepulcro caiado. Ele nos vê. Ele conhece a nossa piedade. Ele sabe diferenciar o que é uma piedade apenas exterior, daquela devoção sincera, onde o coração é inteiramente voltado ao Senhor, por afeição ao Senhor, por amar ao Senhor, acima de todas as coisas. Ele sabe. Ele sabe o que vai no nosso coração. Ele sabe o que é de fato um fruto de arrependimento. Ele sabe diferenciar o que é arrepender-se verdadeiramente de algo do que é simplesmente agradar a ótica, agradar ao que algumas pessoas gostariam de ver e ouvir de nós. Deus sabe. Deus sabe identificar o fruto que provém do Espírito. Não tentemos agir de maneira a achar que conseguimos esconder de Deus ou enganar a Deus. A hipocrisia, infelizmente, ela é algo muito comum no cenário religioso. Facilmente nós podemos enganar as pessoas. Facilmente a gente consegue enganar uns aos outros por algum tempo. Facilmente nós podemos enganar até a nós mesmos. Mas não se engane, nunca conseguiremos enganar ao Senhor. Nunca. Então avaliemos, tomemos a devida precaução, porque uma segunda aplicação que quero deixar aqui é que a fé tem tudo a ver com fruto. Se nós cremos em Cristo Jesus como nosso Senhor, se esta fé é autêntica e veraz, ela se traduzirá em frutos visíveis, que serão apresentados na simplicidade da nossa vida, que serão apresentados na rotina do nosso lar, que serão apresentados na rotina dos nossos afazeres domésticos ou do trabalho, seja lá onde nós estivermos. As pessoas verão, e para além delas, o Senhor verá. Portanto, sejamos firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que, ainda que as pessoas não consigam perceber o que você tem feito, você não está fazendo para elas. Ainda que alguns sejam ingratos aos frutos que são apresentados, porque lembre, os frutos da fé nem sempre serão bem-vindos neste mundo. Ainda que nós não tenhamos o reconhecimento, ainda que nós não tenhamos aplausos, nada destas coisas deve seduzir nossos corações, porque a única coisa que realmente importa, e a única coisa que você deve mover seu coração, que nós devemos realmente colocar os nossos corações, é de naquele dia poder chegar na presença do Senhor da nossa vida e ouvir: muito bem, servo bom e fiel. É este o único reconhecimento que me interessa, que deve nos interessar. Todo o resto é cortina de fumaça. Quanto sua fé tem frutificado?
Pai querido, muito obrigado. Que a Tua palavra nos desafie, nos ensine e provoque nossos corações a uma vida cada vez mais íntima e devotada ao Senhor. Tira de nós tudo aquilo que tem atrapalhado a nossa vida contigo. Eu te peço em nome de Jesus. Amém.